Olá, eu vim hoje aqui falar sobre um hábito, né, um vício de comportamento que a gente tem, que normalmente agita demais a nossa mente e nos tira de um estado de paz. Que esse estado de paz deveria ser uma constante na vida de todos nós e infelizmente não é. Um dos principais motivos que faz com que a gente busque a prática de yoga ou que a gente se mantenha constante na prática é o fato de que a gente tem muita dificuldade de desassociar o que a gente é por essência dos nossos pensamentos, né? Dessa produção constante de pensamentos que passa na nossa mente. A gente está o tempo todo se identificando com eles. E isso gera alguns sofrimentos. Pensar que você tem uma identificação com aquilo que passa pela sua cabeça e pensar que você não é aquilo que você pensa que você é, pode ser uma coisa muito confusa para muita gente. E de fato é, né? De fato é. Mas a verdade é que a gente tem esse turbilhão de pensamentos passando na nossa frente o tempo todo. E o que determina qual desses pensamentos a gente vai pegar e vai alimentar são as nossas experiências. Então, se você tem um padrão de experiências, provavelmente que você tenha um padrão de pensamentos que você vai agarrar. E dependendo do que você escolher, né, dependendo das suas escolhas, de fato, porque são escolhas, né, esse estado de paz vai estar cada vez mais distante. Eu percebo que um dos principais motivos que faz com que a nossa mente esteja em constante perturbação é o fato de que a gente está o tempo todo tentando controlar tudo que acontece ao nosso redor. Eu acho que essa necessidade de controle vem porque a gente não consegue controlar a nossa própria vida, né? Então a gente quer controlar a vida dos outros, a gente quer controlar tudo que acontece. Por que a gente não consegue controlar a nossa vida? A gente tem controle das nossas ações, mas a gente não tem controle do resultado delas, né? Você faz um elogio para uma pessoa na rua, mas você não sabe se ela vai te retribuir com um sorriso, ou se ela vai te ignorar, ou se ela vai te xingar, né? Você não sabe. Você age de forma violenta com uma pessoa na rua, você não sabe. Ela talvez te ignore, talvez ela te dê um sorriso, ou talvez ela te retribua com uma certa violência também, né? A gente não consegue nunca controlar o que vem a partir das nossas ações. Lógico que, né, existe a lei do karma, e você é responsável pelo aquilo que você constrói, ponto, né? Então, assim, se você cultivar bons hábitos, é possível que isso venha também em coisas boas, mas a gente não pode contar com isso, certo? Então, eu acho que uma das coisas que mais tira a mente dessa paz constante é essa necessidade que a gente tem de ficar controlando tudo. E tudo o tempo todo. Especialmente a vida das pessoas que nos cercam, né? A gente tá... A frase, se eu fosse você, eu faria desse jeito. Se você fosse aquela pessoa, você faria exatamente do jeito que ela tá fazendo. Porque o que determina as nossas escolhas, né? O que determina as nossas diferenças são as experiências que a gente teve na vida, né? Então, talvez, de acordo com as experiências que você tem, ou que você teve, né, na sua vida ou nas suas outras vidas, você agiria de uma forma, sei lá, de uma forma A naquela situação, e o resultado seria de acordo com as suas experiências. Porém, aquela outra pessoa, se ela agisse da forma como você quer que ela haja,
Não vai fazer sentido para ela, porque ela tem outras experiências, ela tem outras histórias de vida e esse controle, né, não faz sentido algum. E ele não perturba quem está sendo controlado, ele perturba quem está controlando. Porque quem está sendo controlado vai escutar o que você está falando e aquilo para ele não vai fazer sentido. E ele vai agir da forma como ele quiser, de acordo com as experiências dele. E você vai ficar, isso não vai dar certo, porque eu falei que não tinha que ser assim, porque as coisas não são desse jeito, ai que pateta, olha só o que ela fez, e às vezes a pessoa tá feliz com o resultado da ação que ela fez. E que não tá é você, porque ela não fez da forma como você gostaria que ela fizesse. É tão louco isso que a ideia do controle, ela já está totalmente instalada na nossa cultura, né? A gente quer controlar a hora exata que o correio vai deixar a caixinha na frente de casa. A gente quer controlar exatamente a hora que a aula vai acabar. A gente já está num processo de que perdeu essa noção, né? A gente queria controlar quando que a pandemia ia acabar, quando virar 2001 tudo vai ser diferente. E virou 2021, a gente já tá no mês de abril e continua tudo igual, talvez até pior, ou seja, ninguém conseguiu controlar nada. E aí a gente joga a responsabilidade em outras pessoas. Já que o meu plano não deu certo, você não fez da forma como eu disse que deveria ter feito. Então, assim, esse tipo de ação constante mantém a sua mente num processo de confusão o tempo todo, porque algumas coisas vão sair como planejado, mas não porque você controlou elas, mas porque elas simplesmente tinham que ser daquela forma. Foi uma mera coincidência. E aí tudo bem, você tá feliz. Só que muitas coisas não vão ser dessa forma. E aí não tá tudo bem. Você fica com aquilo ali na cabeça o tempo todo. O tempo todo. A gente escuta, por exemplo, frases muito comuns, né? Entre casal de, porque lá quem manda é ela, então com certeza ela vai fazer dessa forma, né? Você imagina que até nas relações que a gente tem, precisa ter um controlador para a coisa estar em harmonia. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As pessoas têm que ter, elas têm esse livre-arbítrio, elas agem de acordo com as experiências delas. As coisas acontecem de acordo com a lei do universo, que é perfeita. Você não tem nada com isso. Você não vai conseguir mudar isso. E se você não aceitar isso, a sua mente vai estar sempre agitada. E você nunca vai estar feliz ou satisfeito com nada. Você vai ter uns picos de felicidade, picos de insatisfação, picos de infelicidade, picos de satisfação. Você vai estar sempre oscilando. E essa oscilação, ela te remete a um estado de confusão, de perturbação, né? Que é algo totalmente diferente de um estado de paz. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, essencialmente, como seres humanos, tá? Nós somos iguais. Nós somos feitos dos 5 elementos, da mesma matéria. Essencialmente, somos parte de um todo, que tem leis que governam independente da sua vontade. E essas leis são perfeitas, as coisas são como são. A gente precisa entender isso. Na hora que a gente tiver essa compreensão de verdade, você vai perceber que o que muda entre você e qualquer uma outra pessoa que está ao seu redor são as experiências
que vocês tiveram na vida. Só isso muda, nada mais. E essas experiências determinam a forma como as pessoas agem em todas as situações. O que você acha, o que você acredita, o que você tem certeza absoluta que seria o melhor para ela, desculpa, não é. Ela sabe o que é melhor para ela. Você deveria saber o que é melhor para você. E deveria focar nisso. E não no que você acha que é melhor para ela. Esse controle constante mantém os seus sentidos todos para fora, mantém a tua atenção toda conectada com tudo que acontece ao seu redor e muito distante de você mesmo. Muito distante. Você faz a sua prática de yoga controlando o que a pessoa do lado está fazendo. Olha que é sério isso. E a gente dá aula, a gente vê isso o tempo todo. Controlando, olhando o que a pessoa, controlando o que a pessoa está do lado. Às vezes a gente tem consciência disso, às vezes a gente não tem. A prática de yoga tem esse papel. Ela faz com que a gente abra, que a gente consiga expandir a nossa consciência e perceber assim, nossa, eu olhei mais para todo mundo do que para mim mesmo hoje. E na hora que você tem essa consciência, que você percebe, que você reconhece, o próximo passo é transformar. E eu garanto que o dia que você conseguir se distanciar um pouquinho desse controle, você vai estar em paz. Ou pelo menos melhor do que você estaria se você tivesse nesse processo de controle constante. Eu passei por isso também. Comecei a perceber que as minhas frustrações eram pelo fato de que eu não conseguia que as coisas acontecessem da forma como eu gostaria que elas acontecessem, porque as pessoas não faziam as coisas da forma que eu achava que elas deveriam fazer. Então, assim, aí é uma confusão de perda de controle, expectativa. Aí é uma confusão de, imagina o tamanho da coisa. Eu passava o dia inteiro fritando sobre aquilo. Dias, às vezes meses, sobre uma única situação. E a gente não pode se dar o luxo de perder o sono ou passar dias tentando entender o que é o que não é entendível. Por que ela não fez desse jeito? Eu não acredito que as coisas aconteceram desse jeito. Não, a gente não pode passar o tempo fazendo isso. A gente tem coisa muito mais valiosa para fazer. Então, se eu não estivesse tentando controlar as pessoas e elas estivessem fazendo as coisas do jeito que elas acreditam que é melhor, talvez o resultado disso tudo tivesse sido muito mais positivo. E se você não tiver essa clareza, você nunca vai conseguir ver essa positividade. Então, é isso. Fica um convite a vocês perceberem esse contexto, né, na vida de vocês. Observem se você não está o tempo todo tentando controlar o que está acontecendo, né? Observem se vocês não estão o tempo todo tentando relaxar o fato de que você não consegue controlar a sua própria vida e você está tentando controlar a vida do seu parceiro. Observe isso, porque se você tiver e se você conseguir reconhecer, está um passo de se libertar disso e ter um pouquinho mais de paz na sua vida. É isso, gente. Muito obrigada.